Alzheimer. Alzheimer é uma doença neurodegenerativa progressiva que se manifesta apresentando deterioração cognitiva e da memória de curto prazo e uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos e de alterações comportamentais que se agravam ao longo do tempo. O que é Alzheimer? A doença de Alzheimer, é um transtorno neurodegenerativo progressivo e fatal que se manifesta pela deterioração cognitiva e da memória, comprometimento progressivo das atividades de vida diária e uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos e de alterações comportamentais. A doença instala-se quando o processamento de certas proteínas do sistema nervoso central começa a dar errado. Surgem, então, fragmentos de proteínas mal cortadas, tóxicas, dentro dos neurônios e nos espaços que existem entre eles. Como consequência dessa toxicidade, ocorre perda progressiva de neurônios em certas regiões do cérebro, como o hipocampo, que controla a memória, e o córtex cerebral, essencial para a linguagem e o raciocínio, memória, reconhecimento de estímulos sensoriais e pensamento abstrato. No Brasil, Centros de Referência do Sistema Único de Saúde, SUS, oferecem tratamento multidisciplinar integral e gratuito para pacientes com Alzheimer, além de medicamentos que ajudam a retardar a evolução dos sintomas. Os cuidados dedicados às pessoas com Alzheimer, porém, devem ocorrer em tempo integral. Cuidadores, enfermeiras, outros profissionais e familiares, mesmo fora do ambiente dos centros de referência, hospitais e clínicas, podem encarregar-se de detalhes relativos à alimentação, ambiente e outros aspectos que podem elevar a qualidade de vida dos pacientes. O que causa o Alzheimer? A causa ainda é desconhecida, mas acredita-se que seja geneticamente determinada. A doença de Alzheimer é a forma mais comum de demência neurodegenerativa em pessoas de idade, sendo responsável por mais da metade dos casos de demência nessa população. Quais os fases, da doença de Alzheimer? A doença de Alzheimer costuma evoluir para vários estágios de forma lenta e inexorável, ou seja, não há o que possa ser feito para barrar o avanço da doença. A partir do diagnóstico, a sobrevida média das pessoas acometidas por Alzheimer oscila entre 8 e 10 anos. O quadro clínico costuma ser dividido em 4 estágios. Estágio 1, forma inicial, alterações na memória, na personalidade e nas habilidades visuais e espaciais. Estágio 2, forma moderada, dificuldade para falar, realizar tarefas simples e coordenar movimentos. Agitação e insônia. Estágio 3, forma grave, resistência à execução de tarefas diárias. Incontinência urinária e fecal. Dificuldade para comer. Deficiência motora progressiva. Estágio 4, terminal, restrição ao leito. Mutismo. Dor à deglutição. Infecções intercorrentes. Importante, nos casos mais graves do Alzheimer, a perda da capacidade das tarefas cotidianas também aparece, resultando em completa dependência da pessoa. A doença pode vir ainda acompanhada de depressão, ansiedade e apatia. Quais são os sintomas do Alzheimer? O primeiro sintoma, e o mais característico, do mal de Alzheimer é a perda de memória recente. Com a progressão da doença, vão aparecendo sintomas mais graves como a perda de memória remota, ou seja, dos fatos mais antigos, bem como irritabilidade, falhas na linguagem, prejuízo na capacidade de se orientar no espaço e no tempo. Entre os principais sinais e sintomas do Alzheimer estão: falta de memória para acontecimentos recentes, repetição da mesma pergunta várias vezes, dificuldade para acompanhar conversações ou pensamentos complexos. Incapacidade de elaborar estratégias para resolver problemas. Dificuldade para dirigir automóvel e encontrar caminhos conhecidos. Dificuldade para encontrar palavras que exprimam ideias ou sentimentos pessoais. Irritabilidade, suspeição injustificada, agressividade, passividade, interpretações erradas de estímulos visuais ou auditivos, tendência ao isolamento. Quais são os fatores de risco da doença de Alzheimer? A identificação de fatores de risco e da doença de Alzheimer em seu estágio inicial e o encaminhamento ágil e adequado para o atendimento especializado dão à atenção básica, principal porta de entrada para o Sistema Único de Saúde, SUS, um caráter essencial para um melhor resultado terapêutico e prognóstico dos casos.
Alguns fatores de risco para o Alzheimer são: a idade e a história familiar. A demência é mais provável se a pessoa tem algum familiar que já sofreu do problema. Baixo nível de escolaridade. Pessoas com maior nível de escolaridade geralmente executam atividades intelectuais mais complexas que oferecem uma maior quantidade de estímulos cerebrais. Importante: quanto maior for a estimulação cerebral da pessoa, maior será o número de conexões criadas entre as células nervosas, chamadas neurónios. Esses novos caminhos criados ampliam a possibilidade de contornar as lesões cerebrais, sendo necessária uma maior perda de neurónios para que os sintomas de demência comecem a aparecer. Por isso, uma maneira de retardar o processo da doença é a estimulação cognitiva constante e diversificada ao longo da vida. Como prevenir a doença de Alzheimer? A doença de Alzheimer ainda não possui uma forma de prevenção específica. No entanto, os médicos acreditam que manter a cabeça ativa e uma boa vida social, regada a bons hábitos e estilos, pode retardar ou até mesmo inibir a manifestação da doença. Com isso, as principais formas de prevenir, não apenas o Alzheimer, mas outras doenças crónicas como diabetes, câncer e hipertensão, por exemplo, são: estudar, ler, pensar, manter a mente sempre ativa. Fazer exercícios de aritmética. Jogos inteligentes. Atividades em grupo. Não fumar. Não consumir bebida alcoólica. Ter alimentação saudável e regrada. Fazer prática de atividades físicas regulares. Como é feito o diagnóstico da doença de Alzheimer? O diagnóstico da doença de Alzheimer é por exclusão. O rastreamento inicial deve incluir avaliação de depressão e exames de laboratório com ênfase especial na função da tireoide e nos níveis de vitamina B12 no sangue. Qual o médico pode diagnosticar e tratar o mal de Alzheimer? O Alzheimer pode ser tratada pelo psiquiatra geriatra ou por um neurologista especializado no tratamento da doença de Alzheimer. Como saber se uma pessoa está com Alzheimer? O diagnóstico do Alzheimer no paciente que apresenta problemas de memória é baseado na identificação das modificações cognitivas específicas. Exames físicos e neurológicos cuidadosos acompanhados de avaliação do estado mental para identificar os déficits de memória, de linguagem, além de visoespaciais, que é a percepção de espaço. Vale ressaltar mais uma vez que o diagnóstico precoce, o tratamento adequado e em tempo oportuno é fundamental para possibilitar o alívio dos sintomas e a estabilização ou retardo da progressão da doença. Qual o tratamento para o Alzheimer? O tratamento do Alzheimer é medicamentoso e os pacientes têm à disposição a oferta de medicamentos capazes de minimizar os distúrbios da doença que devem ser prescritos pela equipe médica. O objetivo do tratamento medicamentoso é, também, propiciar a estabilização do comprometimento cognitivo, do comportamento e da realização das atividades da vida diária, ou modificar as manifestações da doença, com um mínimo de efeitos adversos. Por isso, no âmbito do Ministério da Saúde, está disponível nas unidades de saúde de todo o país, o medicamento Rivastigmina adesivo transdérmico para o tratamento de demência para doença de Alzheimer. Este tratamento está previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) desta condição clínica que, além do adesivo, preconiza o uso de medicamentos como donepezila, galantamina, rivastigmina, memantina. A rivastigmina já era oferecida por via oral, porém tinha o inconveniente de causar alguns desconfortos gastrointestinais no paciente, como náusea, vômito e diarreia. Para tentar diminuir esses efeitos indesejáveis, foi incorporada essa nova apresentação, que será indicada pelo médico que acompanha o paciente. Além disso, os pacientes com Alzheimer podem tomar mais medicamentos ou menos que a quantidade prescrita, devido ao esquecimento. O acesso a esses medicamentos ocorre por meio do componente especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) do Ministério da Saúde, e é uma estratégia de acesso a medicamentos no âmbito do SUS, caracterizado pela busca da garantia da integralidade do tratamento medicamentoso, em nível ambulatorial, cujas linhas de cuidado estão definidas em protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas publicados pelo Ministério da Saúde.
Sendo assim, para ter acesso aos medicamentos elencados acima, os pacientes devem atender aos critérios de elegibilidade do PCDT e apresentar os seguintes documentos em um estabelecimento de saúde designado pelo gestor estadual. Cópia do Cartão Nacional de Saúde, CNS. Cópia de documento de identidade, cabendo ao responsável pelo recebimento da solicitação atestar a autenticidade de acordo com o documento original de identificação. Laudo para solicitação, avaliação e autorização de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica, LME, adequadamente preenchido. Prescrição médica devidamente preenchida. Documentos exigidos nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas publicados na versão final pelo Ministério da Saúde, conforme a doença e o medicamento solicitado. Cópia do comprovante de residência.